Eu creio que você já ouviu essa história. Alguém talvez estava ouvindo essa história pela primeira vez. Quando José foi vendido pelos seus próprios irmãos aos ismaelitas que estavam indo para o Egito, levando bálsamos, mirras, especiarias. Os irmãos de José haviam jogado ele dentro da cova. A princípio eles queriam matar José por causa dos seus sonhos. Eles tinham inveja de José, ciúmes de José, por causa dos sonhos que José contava para eles. E os sonhos que José contava era sempre que um dia eles iriam se prostrar diante de José, inclusive os seus próprios pais. Então, tomados pelo ciúme, eles resolveram matar ou tirar a vida de José. Mas o irmão Rúben disse assim: não, ao invés de nós tirarmos a vida do nosso irmão, vamos jogá-lo dentro de uma cova, vamos jogá-lo dentro de um poço, assim nós não derramaremos o sangue do nosso próprio irmão, que é a nossa carne. E eles jogaram José lá dentro do poço, lá dentro daquela cova, e deixaram José lá. Irmãos, e eles fizeram aquilo com tanta frieza no coração, que eles assentaram por ali mesmo e começaram a comer pão, a se alimentar ali perto da cova, mesmo sabendo que o irmão estava jogado lá dentro, o próprio irmão José. Irmãos, de repente eles levantam os olhos e eles veem uma caravana de ismaelitas que vinha vindo em direção ao Egito. E um deles então disse assim: olha, ao invés de nós deixarmos José dentro dessa cova, dentro desse poço, ele vai morrer aí. Vamos fazer o seguinte então, para amenizar o sofrimento dele, nós vamos então vendê-lo à caravana de ismaelitas que está vindo para cá. E quando a caravana ia passando, eles ofereceram José por quantas moedas de prata? Por quantas moedas? 20 moedas de prata. Eles falaram assim: ó, nós temos um irmão, ele está dentro aí da cova, e nós queremos vender ele para vocês levarem ele para o Egito como escravo, porque naquela época haviam os escravos. Os ismaelitas compraram José, pagaram o preço e levaram José, e chegando lá no Egito, venderam José lá também, porque o objetivo deles era o lucro. Irmãos, essa é a história de José. Mas a Bíblia Sagrada diz que o plano de Deus era tão grande na vida de José, que mesmo ele sendo jogado na cova, mesmo ele sendo vendido como escravo no Egito, todos os seus sonhos se cumpriram. Chegou o dia em que ele se tornou governador lá no Egito. E chegou o dia em que os seus próprios pais e irmãos se curvaram perante ele, porque ele era governador no Egito. Então, irmãos, a palavra de Deus se cumpriu na vida de José. Pastor Josué, o que você quer dizer através disso? Eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra. Não esqueça que José foi jogado numa cova. Imaginemos esta noite que você também foi jogado em uma cova. Irmãos, vamos imaginar aqui a cova como sendo lugar de sofrimento, lugar de desespero. Vamos imaginar aqui a cova como sendo um lugar de angústia, um lugar de incertezas, um lugar de muito sofrimento que você está passando. Quem sabe você está dizendo assim: pastor, eu estou dentro de uma cova, porque o sofrimento é muito grande, a angústia é muito grande, os problemas que eu estou passando na minha casa são muito grandes, os problemas que eu estou passando no meu trabalho são muito grandes. Eu também estou dentro de uma cova nessa noite. Mas eu gostaria de dizer para você duas coisas interessantes aqui, que nós podemos aprender com a cova. Irmãos, ninguém está imune de ser jogado em uma cova. Essa é uma das realidades. Ninguém está imune de ser jogado dentro de uma cova. Eu posso um dia ser jogado em uma cova.
Você um dia poderá ser jogado em uma cova, e você poderá passar por um problema muito grande, por um sofrimento muito grande na sua vida. Então, uma lição que eu aprendo aqui: ninguém está imune de ser lançado em uma cova. Mas, irmãos, uma outra coisa que eu aprendo aqui interessante é que a maior dor da cova não é propriamente dito a cova. A maior dor é quando nós somos jogados na cova pelos nossos próprios irmãos. Irmãos, aí o negócio pega, né? Aí, irmãos, a dor é pior. Aí a dor é pior. Irmãos, quantas pessoas estão jogadas dentro da cova pelos próprios irmãos, pelas próprias irmãs? E é aí, irmãos, que entra a calúnia, é aí que entra a difamação, é aí que entra a mentira, o desprezo, a crítica. Irmãos, quantos estão dentro da cova porque alguém fez uma crítica terrível? Quantos estão dentro de uma cova porque alguém desprezou essa pessoa? Quantos estão dentro de uma cova porque alguém inventou uma mentira e todos acreditaram naquela mentira? Quantos estão dentro de uma cova porque foram caluniados, e muitas vezes caluniados de forma injusta, estão dentro da cova? Irmãos, e a dor é pior quando tudo isso parte dos próprios irmãos. Pessoas que deveriam amar, pessoas que deveriam dar atenção, pessoas que deveriam dar um abraço, não é verdade, Cristiano? Pessoas que deveriam estender as mãos, pessoas que deveriam dar uma palavra de ânimo, pessoas que deveriam dar uma palavra de conforto, pessoas que deveriam oferecer o seu ouvido para ouvir o desabafo do desespero. Mas, irmãos, foram os próprios irmãos que te jogaram na cova. Aí a dor é terrível. Irmãos, é o que aconteceu com José. Eu fico imaginando, irmão, José, ele não foi jogado na cova por um inimigo, ele não foi jogado na cova por alguém que odiava ele, de uma outra família, de um outro exército. Ele não foi jogado na cova por um bicho qualquer. Ele foi jogado na cova pelos seus próprios irmãos. Irmãos, é terrível isso. Mas vamos ver aqui as lições que aprendemos quando nós estamos dentro da cova. Irmãos, a primeira lição é que a cova faz parte de um propósito divino. Muitas vezes nós estamos dentro da cova, como José estava dentro daquela cova. Nós às vezes estamos dentro de uma cova, porque isso faz parte do propósito de Deus. Isso faz parte do plano de Deus na sua vida. Às vezes você tem perguntado, mas Senhor, o porquê que está acontecendo isso comigo? Por que que eu estou passando por esse problema? Por que que eu estou passando por essa angústia? Senhor, por que que eu estou passando por essa depressão terrível na minha vida? Por que que eu estou sendo acometido por essa doença terrível? Irmãos, a cova é o primeiro degrau da escada para o palácio. Sabia disso? Na vida de José foi assim. A cova foi o primeiro degrau em direção ao palácio. Então a cova é o primeiro lugar para você chegar no lugar de honra, o lugar de alegria, o lugar de felicidade, o lugar de gozo, o lugar de bênçãos, e o nome de Jesus ser glorificado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, a cova foi um instrumento da maldade dos irmãos de José. A cova foi um instrumento de maldade, foi algo que brotou no coração deles de maldade. Todavia, Deus escolheu esse caminho para que José chegasse no palácio. Tinha que ser daquele jeito, tinha que ser daquela maneira, era plano de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a vida do próprio Jesus, para chegar no céu,
para se assentar à direita de Deus. Irmãos, ele teve que passar pela cruz, ele morreu lá na cruz do Calvário. Chegou um dia que ele disse para o próprio Pai: se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Irmãos, a cruz foi o primeiro degrau para Jesus chegar lá no palácio, lá junto de Deus, lá à direita do Deus Pai. Então, meu querido, o que eu tenho para dizer para você nesta noite: não se desespere, não entre em parafuso, não jogue a toalha, em nome de Jesus, não se desespere. Eu gostaria de dizer para você que a cova que você está enfrentando faz parte do processo de Deus na sua vida. Amanhã você vai dar glória por tudo que você passou, e o nome dele será louvado na sua vida, em nome de Jesus. Então a cova faz parte do propósito de Deus. Em segundo lugar, outra coisa que nós aprendemos dentro da cova, é que a cova não é o fim. A cova não foi o fim para José. Para os irmãos dele parecia que era, né? Que eles jogaram José dentro da cova com o objetivo de tirar a vida dele. José ia morrer lá dentro de fome, de sede, picado por um bicho, sei lá o que poderia ter acontecido com José, dentro daquele poço, dentro daquela cova. Mas, irmãos amados, a cova não foi o fim para José, não. Irmãos, José, ele não cavou aquela cova não era para ele. E eu gostaria de dizer para você que você não cavou essa cova não é para você. É um propósito de Deus na sua vida. Você vai sair dessa cova em nome de Jesus. Apesar da dor que você está enfrentando, apesar do sofrimento que você está enfrentando, apesar da angústia que você está enfrentando, eu tenho uma notícia boa para você nesta noite: a cova não é o fim na sua vida. Irmãos, José estava ali apenas de passagem, mas o destino dele era o palácio lá no Egito. Então eu gostaria de dizer para você: não é o fim. Tem muita gente, irmãos, que pensa que a cova é o fim. Estou acabado, agora não tem mais jeito, né? Alguns até dão um tiro no ouvido, né? Acabam com a própria vida, tiram a própria vida, achando que a cova que está passando é o fim de tudo, é o final de tudo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu gostaria de dizer para você que tem solução. Amanhã, isso que você está passando hoje, amanhã vai servir de testemunho para edificar a fé de muita gente, em nome do Senhor Jesus. Então, nunca pense que a cova é o fim de tudo. Nunca pense que a cova é o final de tudo. Nunca pensa: acabou, chega, não tem mais solução. Eu gostaria de dizer para você nessa noite que tem solução sim, e o nome de Jesus vai ser louvado na sua vida. Então a cova é apenas uma parte de um projeto de Deus, né? A cova é apenas uma parte de um projeto de Deus na sua vida. O maior projeto que o Todo-Poderoso desenhou para você é a vida, e a vida com abundância. Então não se assuste, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aliás, Ele sempre esteve no controle, e Ele sempre vai estar. Irmãos, a terceira lição que nós aprendemos dentro da cova: a cova, ela só admite duas opções. Quando nós estamos dentro da cova, nós aprendemos que a cova, ela só admite duas opções. Primeiro, baixar a cabeça e ser esmagado pela dor. Quando nós estamos dentro da cova, o que vem na nossa cabeça é isso que nós acabamos de dizer: não tem mais jeito, eu já orei, eu já fiz de tudo, eu já pedi ajuda, não tem mais solução.
não é? Então, a primeira atitude nossa quando estamos dentro da cova é abaixar a cabeça e deixar a dor vencer. É sentir-se coitadinho diante da situação, é se denegrir diante da situação. Então eu gostaria de dizer para você o que está escrito em Provérbios 24:10. Provérbios 24:10, para você que está pensando desse jeito, porque está agindo desse jeito, eu gostaria de dizer para você, olha o que diz Provérbios 24:10: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então não te mostre fraco, diga para Deus assim: eu sou forte e eu vou vencer essa situação, eu vou dar a volta por cima, como diz a Priscila, e eu vou glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai permanecer dentro dessa cova, você não vai, essa cova, ela tem dias contados na sua vida, essa cova, ela está com os dias contados, ela vai passar, em nome de Jesus. Então, se apegue a essa certeza e glorifique a Deus, mesmo estando dentro da cova. Você não saiu dela ainda, mas já glorifique a Deus pela vitória que Ele vai dar para você, em nome de Jesus. Então essa é a primeira atitude dentro da cova. Essa é a primeira opção: baixar a cabeça, se achar coitadinho, se autodenegrir, achando que não tem mais jeito. Qual é a outra opção que nós temos dentro da cova? Levantar a cabeça, olhar para o alto e clamar para aquele que pode socorrer. E essa é a atitude mais certa, essa é a atitude mais correta que você precisa tomar: levantar a cabeça e olhar para cima e esperar que de lá virá o socorro imediato para a sua situação. Irmãos, a cova, ela tem o poder de nos deixar vazios da soberba, né? Ali dentro da cova, irmãos, ninguém é soberbo, ninguém é orgulhoso. Dentro da cova, ninguém é arrogante, né? Porque a cova é a mesma coisa do deserto, né? Não existe arrogância no deserto, não existe soberba no deserto. Irmãos, no deserto todo mundo depende de Deus e sabe que depende de Deus. Irmãos, a cova também é assim. Não é lugar de arrogância: oh, eu estou dentro da cova, né? E levantar o nariz para cima, nada disso. Irmãos, a cova é lugar de humilhação diante de Deus. A cova é o lugar de nós nos sentirmos pequenos diante de Deus. A cova é o lugar de nós reconhecermos a nossa pequenez diante de Deus. A cova é o lugar de nós chegarmos à conclusão que nós dependemos exclusivamente do Senhor. Amém, irmãos? Quando nós estamos na cova, nós somos assim. Ali nós reconhecemos a nossa pequenez, ali nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Aqui nesse lugar ninguém pode me ajudar, só o Deus Todo-Poderoso que pode me ajudar e que pode me tirar dessa situação. Irmãos, quando nós olhamos para Jonas, lá em Jonas, no capítulo de número 2, Jonas, ele não estava em uma cova, mas ele estava dentro do ventre de um grande peixe. E quando ele clamou, o peixe o vomitou em terra firme. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para Daniel, capítulo de número 3, lá na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abedênego, eles receberam a visita de um anjo do Senhor, quando eles estavam na fornalha. Louvado seja Deus. Irmãos, lá em Daniel no capítulo 6, lá na cova dos leões, quando Daniel foi jogado ali, os leões se tornaram dóceis e nada aconteceu a Daniel. Então, meu querido, o anjo do Senhor está com você,
aí na cova que você está. O quarto homem da fornalha, ele está com você. E aquele quarto homem, né, pastor Zé Roberto, não era outra pessoa a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Quando Sadraque, Mesaque e Abedênego, eles foram jogados naquela fornalha, o quarto homem que foi visto lá era o próprio Jesus, que estava ali com eles para dar o livramento. Então você está na cova, Jesus está com você. Você está na cova, o anjo do Senhor está com você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Irmãos, e no caso de José, Deus mandou aquela caravana de ismaelitas para tirá-lo daquela cova. Irmãos, era coincidência aqueles ismaelitas estarem passando por ali naquela mesma hora? Era coincidência, Carol? Claro que não, era providência de Deus. Não era coincidência. Irmãos, diante de Deus não existe coincidência, diante de Deus existe providência. Irmãos, o nosso Deus é o Deus das providências. Eu estava passando por uma situação e coincidentemente alguém apareceu para me ajudar. Eu estava passando por uma cova de um problema financeiro. De repente alguém foi lá no banco e fez um depósito para mim lá. Coincidentemente aconteceu isso. Eu estava doente e coincidentemente coincidentemente apareceu um médico que acertou e curou a minha doença. Irmãos, coincidência não, é providência divina. Deus, irmãos, é o Deus dos milagres, e na hora certa Ele age, na hora certa Ele dá a solução. Então aqueles ismaelitas estavam passando por ali, porque eles foram mandados por Deus, porque ali tinha um servo de Deus jogado dentro daquela cova, e Deus tinha um propósito na vida dele. Eu acabei de dizer para vocês que a cova é um propósito de Deus, é um plano de Deus, de algo maravilhoso que vai acontecer. Irmãos, e em último lugar, em quarto lugar, qual é a outra lição que nós aprendemos quando nós estamos dentro da cova? Nós aprendemos que o que a cova não pode tirar de nós. Quando nós estamos dentro da cova, o que a cova não pode tirar de nós? A cova não pode tirar os nossos sonhos. Nós estamos dentro da cova, mas o sonho de Deus continua na nossa vida. José estava jogado dentro da cova, mas os sonhos que Deus havia dado para ele continuavam. O sonho do feixe e os outros feixes se curvando diante do feixe dele, a lua, o sol e as estrelas se curvando diante dele, os sonhos ainda estavam lá. Irmãos, a cova, elas não podem apagar os nossos sonhos. A cova, ela não pode apagar o sonho que Deus sonhou na nossa vida. Irmãos queridos, mesmo José estando na cova, ele continuou sonhando, confiando no seu Deus e glorificando o seu Deus, e Deus não o desamparou. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está na cova, continue sonhando aquele sonho que Deus colocou no seu coração. Continue sonhando, essa cova não pode tirar. Irmãos, a outra coisa que a cova não pode tirar, ela não pode tirar a nossa túnica de cidadãos do reino de Deus. Vocês viram aí que aquela túnica bonita que José havia ganhado do seu pai, aquela túnica de várias cores, aquela túnica que só os reis usavam, os governadores usavam, os seus irmãos, antes de jogá-lo na cova, os seus irmãos tiraram a túnica dele. Os irmãos conseguiram tirar aquela túnica de José, mas eu gostaria de dizer para você que o plano de Deus eles não tiraram.
eles tiraram a túnica, mas o sonho de Deus eles não conseguiram tirar, e o propósito de Deus na vida de José eles não conseguiram tirar também. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os irmãos de José tiraram a túnica que seu irmão havia ganhado do pai. Irmãos, que era aquela túnica bonita que eu já expliquei para vocês, mas eles não conseguiram tirar o plano de Deus na vida dele. Aleluia. E eu gostaria de dizer para você uma coisa interessante: ainda que temporariamente, preste atenção nisso, os homens podem até tirar a sua túnica, eles podem até tirar a sua oportunidade, mas jamais eles poderão tirar a unção de Deus que está sobre a sua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles podem até tirar a sua túnica, mas a unção de Deus, jamais eles poderão tirar. A unção de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus está na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você foi lançado na cova, se você foi lançado na cova, não se desanime. Deus, eu tenho certeza que Ele falou ao seu coração nessa noite. Aprenda com a cova e saia dessa cova mais forte na presença do Senhor, mais animado na presença do Senhor, reconhecendo que a glória de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?